meus amigos, estamos recebendo hoje um grande amigo, o parapsicólogo e pesquisador espírita Clóvis Nunes, e vamos fazer uma breve entrevista sobre o que é o espiritismo e seus princípios básicos. Tudo bem, Clóvis? Tudo bem, Guilherme? Como é que estão as coisas? É um prazer sempre estar recebendo você. O prazer é nosso. Pois é, então vamos logo, para a gente não perder tempo, e vamos a esse tema tão interessante, saber o que é o espiritismo e seus princípios básicos. O que é o espiritismo, Clóvis Nunes? O espiritismo é a doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas, que tem como base a existência de Deus e a evolução espiritual do homem. Contudo, de uma forma geral, no senso comum, principalmente no Brasil, onde o espiritismo mais se expandiu, ele é concebido, percebido e divulgado como se fosse uma crença, uma maneira de crer. Para muitos, o espiritismo se resume à relação de mediunidade ou de comunicação de espíritos. É comum as pessoas associarem o espiritismo às manifestações mediúnicas puramente. E, no entanto, mediunidade não é espiritismo. Existe mediunidade sem espiritismo nenhum, embora não possa existir o espiritismo sem mediunidade. A mediunidade é de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os gêneros, existe desde que existe o cérebro humano, quando ele foi concebido na estrutura biológica humana, a mediunidade já estava ali presente, porque a mediunidade é uma condição psicobiofísica que se radica no organismo da pessoa. O espiritismo não, é uma doutrina, um corpo filosófico, uma ciência que foi apresentada ao mundo a partir do dia 18 de abril de 1857 pelo eminente professor Hipólito Leão Denis Arrivaio, que ficou conhecido no mundo inteiro por Allan Kardec, que é um pseudônimo que ele adotou quando lançou o Livro dos Espíritos. Contudo, além de imaginar que o espiritismo é uma doutrina mediúnica, uma prática mediúnica, muita gente também aborda como se fosse uma questão religiosa, uma questão de fé ou de crença. E isso é um equívoco. Allan Kardec, além de definir o espiritismo de uma maneira concisa, precisa, em dois momentos, um deles citado há pouco na nossa abertura, a outra definição precisa de Allan Kardec está no livro O que é o Espiritismo, quando ele aborda que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É uma definição que aparentemente parece ser simples, mas esconde uma complexidade atrás da narrativa. É uma ciência porque o Espiritismo nasceu dos fatos, nasceu da investigação fenomênica dos eventos que ocorriam em torno das sociedades europeias em meados do século XIX. Foi desses fenômenos, da avaliação desses fenômenos, do estudo e do método utilizado por Allan Kardec para entender o mecanismo funcional do fenômeno que ele tirou a monumental obra da doutrina espírita. Então Kardec não quis fundar uma religião? Nem fundou, nem quis, nem fundou. Mas muita gente vê o espiritismo como uma religião, né? É uma interpretação equivocada. Essa não é a interpretação de Allan Kardec. É porque existe uma interpretação espírita de senso comum. E aí existe até o espiritismo de senso comum, poderíamos dizer assim, que é o espiritismo de ouvir dizer, o espiritismo praticado dentro de uma visão mais superficial. Você poderia dar um exemplo desse espiritismo de ouvir dizer? O espiritismo de ouvir dizer, o espiritismo de senso comum é o espiritismo praticamente que as pessoas têm acesso nas casas espíritas. Infelizmente, nem todos os centros espíritas refletem o espírito do espiritismo. Às vezes tem muitas casas cheias de atividades, mas falta espiritismo nas casas. Ou, aliás, falta até a causa nas casas. Tem muita coisa em casas espíritas que até se distancia do espiritismo fundamentado. O espiritismo fundamentado por Allan Kardec,
ele é um corpo de doutrina, mas, sobretudo, uma ciência com muita base metodológica de investigação, de análise. A religião no Espiritismo é uma consequência. Ela não é a base, ela não é o lastro onde se assenta o Espiritismo. A parte religiosa do Espiritismo evoca a espiritualidade, é óbvio, natural. Mas o Espiritismo não se caracteriza por uma religião institucionalizada, constituída. A palavra religião, conforme está presente nos dicionários de todas as línguas, não se adequa ao Espiritismo. Porque para você ter uma religião, conforme dito os dicionários, você tem que ter rituais, você tem que ter símbolos, você tem que ter altares, você tem que ter paramento, você tem que ter dogmas, você tem que ter hierarquia, você tem que ter símbolos. Tá, mas e por que então... E o Espiritismo não tem altar, nem ritual, nem símbolo, nem hierarquia, nem altar e nem hierarquia. E por que uma boa parte das casas espíritas só enfoca a questão religiosa, não dá valor? Inclusive as pessoas que fazem a ciência dentro do movimento espírita não são até valorizados, não são nem reconhecidos. A gente pode citar o caso mesmo do Dr. Hernando Guimarães Andrade, foi tão pouco reconhecido como o nosso amigo Henrique Rodrigues, grande parapsicólogo. Essas pessoas que trabalham tentando trazer evidências dos princípios básicos do espiritismo como a realidade da nossa da natureza, não são tão valorizados como deveriam. Eu penso que é uma questão cultural. O espiritismo chegou no Brasil e encontrou o país mais religioso da América. Hoje, o Brasil é o país mais católico do mundo. Mas é um país também muito protestante, um país muito místico, onde a miscigenação também das doutrinas africanistas se mesclaram com as crenças tradicionais. O Espiritismo, quando chegou aqui, encontrou uma cultura de crença no imaginário do povo. Você repare que isso foi até visto por Allan Kardec. O fundador do primeiro Centro Espírita do Brasil, Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá na Bahia, quando a época dessa fundação do primeiro Centro Espírita do Brasil, Allan Kardec ainda estava vivo na Terra. Ele era contemporâneo de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes lança um jornal espírita chamado Ecos de Além Túmulo. Esse homem era um homem aculturado no seu tempo. Ele era presidente do Instituto Histórico da Bahia. A primeira edição do jornal já saía com uma dedicação destinada aos direitos autorais, à libertação dos escravos, ao movimento abolicionista, e ele manda um exemplar desse para Allan Kardec na França. Allan Kardec lê o jornal e faz uma observação e publica na Revista Espírita, que dava orientação, que ele gostou muito do jornal, incentivava os espíritas do Brasil a desenvolverem, a crescerem, a expandirem o movimento, mas que tomasse cuidado, porque ele sentia no texto uma dominância para o aspecto religioso do espiritismo. Então Kardec fez uma crítica, vamos dizer assim. Ele fez uma avaliação, na verdade, né? Hoje, muita gente lê o jornal e não vê isso ainda. Allan Kardec conseguiu ver ainda nos anos 50 do século XIX. Agora, o que acontece? Allan Kardec é como se fosse, ele estivesse ali fazendo uma prevenção do que ia acontecer. E foi o que aconteceu. O espiritismo no Brasil se expandiu de uma maneira mais religiosa, o movimento é dominantemente assistencialista e terapêutico. Está dentro na parte das curas, do conforto, das dores, da caridade, que é assistência social de uma forma geral. Ele se tornou terapêutico, assistencialista e religioso. O aspecto científico, por uma questão cultural, porque o Brasil também não é um país que faz ciência, você veja que agora que o Brasil chegou a 15% da população em nível acadêmico. Há 10 anos atrás era 1%. Sim, mas se a gente for olhar... E há 100 anos atrás era muito menos. Mas se nós formos olhar onde o espiritismo está presente em outros países, como os Estados Unidos, Canadá e na própria Europa, a gente também vai ver essa conotação de religião, inclusive até mais forte do que aqui no Brasil. Mas isso aí é a exportação da cultura brasileira. Na Europa, nas Américas, quando os espíritas vão levar a doutrina para lá, eles levam com caldo de importância religiosa.
uma predominância de enfoque religioso. E como lá, quem leva a doutrina a esses países são os brasileiros que lá residem, eles ficam impregnados da cultura do espiritismo brasileiro. O espiritismo, pensado e elaborado por Allan Kardec, não é um movimento religioso. Ele vem para a Terra como um conhecimento novo. Agora, quando nós estamos fazendo essa observação e essa análise do organismo social do movimento espírita brasileiro, não é que você tenha que desmanchar o trabalho de amor, de redenção que vem sendo feito ao longo de mais de um século. Não é isso. Mas é, sobretudo, entender que a gente precisa acrescentar o que está faltando. E falta a conotação do aspecto científico no movimento espírita brasileiro e mundial. Porque se nós não entendermos que o espiritismo tem que vir ao mundo como um conhecimento novo, como uma cultura de espiritualidade associada à ciência, o espiritismo não vai se expandir. Ele não vai alcançar os horizontes sonhados por Allan Kardec. Porque se vier como fé, se vier como crença, ele vai competir com as religiões tradicionais. O espiritismo não se enquadra como religião. Os seus princípios fundamentais são todos da ciência. E a sua estrutura filosófica não coaduna com as necessidades que uma religião precisa para ser uma religião. O espiritismo é, no máximo, uma religião natural. O espiritismo ensina e nos convoca a uma espiritualidade transreligiosa. O que é isso? É uma espiritualidade que transcende o aspecto da religião como liturgia, como dogma, como um princípio de crença. Os grandes seres da Terra, Buda, Krishna, Lao Tse, Jesus, ninguém ensinou religião, mas ensinaram religiosidade. Religião é invenção dos homens, é uma criação nossa. E Jesus não mandou escrever nada, né? Jesus não mandou escrever, Jesus não mandou falar igreja, Jesus não mandou escrever evangelho, Jesus não mandou fazer hierarquia, não mandou fazer catolicismo, nem ortodoxismo, não mandou fazer reforma. Isso tudo foram os homens que criaram. Dos 4 apóstolos, 2 não conheceram Jesus, né? Dos 4 apóstolos, só 2 conheceram. Foi Mateus e João. Lucas e Marcos não conheceram Jesus. E como Jesus não escreveu, tudo que dizem sobre ele é o que disseram que ele disse. E às vezes fica muita gente perdendo tempo e se ocupando no disse-me-disse que Jesus disse, sem ter certeza realmente se o que disseram que ele disse foi o que ele realmente disse. Veja que ele só aproveitou a parte moral, inclusive, né? Allan Kardec divide o Evangelho em 5 partes. Ele não aproveita as 4 partes dos Evangelhos, da estrutura do cristianismo, do movimento cristão, porque todas elas sofreram deformações, elas foram interpoladas, elas foram traduzidas, elas foram modificadas. Elas não tinham mais sustentabilidade nem histórica e nem sustentabilidade de garantia que eram realmente como diziam ser. Porque os homens foram adulterando ao longo do tempo essas outras 4 partes. Só sobrou uma única parte que Allan Kardec considerava intocável, que era o ensinamento moral do Cristo, porque nesse terreno aí até os incrédulos se recusavam a entrar. Porque ninguém estava muito preocupado em querer discutir, amar inimigo, fazer o bem a quem ele odeia, orar por quem ele calunia, perdoar 70 vezes 7, você renunciar aos bens materiais, renunciar a ego. As pessoas que estão nas intrigas e no poder, eles não discutem essas coisas. Eles vivem outro universo. Então essa parte do amor, da compaixão, da redenção humana, era uma parte que ficou ainda intocável. Allan Kardec apanha essa parte, a última parte, e entrega aos espíritos, e os espíritos fazem uma releitura e apresentam ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Pouca gente presta atenção, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, 80% dele é o Sermão da Montanha, interpretado pela voz das consciências sem corpos ou das inteligências sem cérebros, que são os espíritos. E o que é que você acha da grande boa parte das casas espíritas que querem fazer o espiritismo segundo o Evangelho? É um equívoco, porque na verdade a concepção espírita é uma concepção superior à concepção do Evangelho. Por quê? O Espiritismo explica os Evangelhos.
Mas os evangelhos não explicam o espiritismo. Se você estudar evangelho por evangelho, você não sabe nada de espiritismo. Mas se você estudar profundamente o espiritismo, você vai entender muito bem de evangelho. Isso significa dizer que a percepção do espiritismo nos dá uma visão clarificada do evangelho. Então, no movimento espírita, nós invertemos, porque nós não entendemos que o espiritismo explicando o evangelho, ele tem um enfoque diferenciado. Existe uma ciência no evangelho segundo o espiritismo. Aliás, isso foi até tema de uma palestra que eu fiz no Sesc Centenário do livro. Eu intitulei A Ciência do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele livro foi escrito de uma maneira tão extraordinária, tem uma concepção da obra, o livro traz uma contextualização científica por trás das abordagens da fé e da espiritualidade que pouca gente percebe. Então, para você ter uma ideia, é um livro que fala de perispírito, de cura pelo pensamento. O livro tem aspectos filosóficos, ele disserta sobre o sofrimento. O livro fala sobre mediunidade e o último capítulo é a obsessão. Exatamente. Então, o livro faz um apanhado interessantíssimo sobre muitas outras coisas que interrelacionam o espiritismo. E o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é a aliança da ciência com a religião. Olha que capítulo extraordinário, que título incrível, porque ali a gente percebe que o espiritismo vê nas descobertas da ciência a revelação das leis de Deus. E é nesse livro que Allan Kardec também afirma seu espiritismo na ciência. Aí o que acontece? As pessoas não enxergam, porque lê como se fosse uma Bíblia espírita. Isso é um grande equívoco. O espiritismo, inclusive, até a maneira de apresentar Jesus é diferente. O Jesus espírita, a dimensão espírita do Cristo é totalmente diferente da dimensão paulina do Cristo, que as religiões seguem e enaltecem. Existe um Jesus paulino, Jesus criado pela ideologia de Paulo. As igrejas são muito mais paulinas do que cristãs. Segue Jesus segundo Paulo. O espiritismo não segue o Jesus paulino. Então você vê então muito espírita vindo do oriundo das igrejas, né? Traz aquele Jesus interpretado a partir de Paulo de Tarso. O Jesus paulino, exatamente. Então o Jesus Salvador, o Jesus que morreu para libertar dos pecados. Do espiritismo não aceita a salvação de Jesus. Aliás, essa coisa salvador pessoal é a única doutrina da Terra que tem um salvador pessoal, é o cristianismo. Você tem 8 troncos religiosos no planeta. Nenhum tem a ideia do salvador pessoal. A única doutrina que exala o salvador pessoal é o cristianismo, mas isso não foi apresentado ao mundo por Jesus Cristo. O mito, o dogma da salvação pessoal é paulina, é paulino. Essa ideia, essa crença toda paulinista. Então o que acontece? O espiritismo não aceita a salvação. Então nós não seguimos Paulo. Para Paulo, Jesus é um ser divino que se fez homem. Para o espiritismo, Jesus não é a encarnação de Deus. Jesus é um ser humano que se fez divino. É o oposto. Jesus é o irmão mais velho da humanidade. Jesus não é a encarnação de Deus, como os paulinistas aceitam. Você vê que os católicos, quando rezam a Ave Maria, proclamam Santa Maria, Mãe de Deus. O Natal é celebrado no mundo, evocado como Deus menino, como a Trindade, o mito da Trindade. Tudo isso é paulinismo. O Pai, Filho e Espírito Santo é paulinismo. O Evangelho de João, que começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é paulinismo. Então o Espiritismo não se fundamenta na Bíblia nem nos Evangelhos. Os fundamentos do Espiritismo não estão onde a maioria dos que o seguem pensam. O Espiritismo não se fundamenta na Bíblia, o Espiritismo não se fundamenta nos Evangelhos, o Espiritismo não se fundamenta nem em Jesus, o Espiritismo não se fundamenta nem em Allan Kardec e nem se fundamenta nos Espíritos. Aí você pode me dizer, mas que absurdo, vai se fundamentar em quê? Sobrou o quê? Uma vez eu fazendo uma palestra sobre isso, uma pessoa disse: mas então é um nada, porque não tem Jesus, não tem Kardec, não tem os Espíritos, não tem os Evangelhos. Pois é. E não se fundamenta também na caridade, como muita gente pensa. Primeiro, por que não se fundamenta na Bíblia? Porque o Espiritismo, sendo ciência, não podia estar fundamentado num livro religioso que conta só a história de um povo hebreu. Exatamente. Cada doutrina, cada religião, cada tradição tem seu livro sagrado. O Espiritismo não tem livro sagrado. Então o Espiritismo não nasceu da Bíblia.
Allan Kardec não era um pastor. O Espiritismo não veio da briga, da dissensão de uma igreja ou de outra. Não foi assim que o Espiritismo surgiu. O Espiritismo surgiu como surgem as ciências. Surgiu dos fatos, nasceu dos fenômenos. O estudo dos fatos gerou consequências. As consequências foram filosóficas, porque querendo entender os fatos, a filosofia é uma área do conhecimento que diz o que e porquê das coisas. Allan Kardec, querendo entender os fatos, ele dialogou com o fenômeno, descobriu os espíritos, e na verdade foi isso, por isso que o espiritismo é apresentado como uma revelação, como do mesmo jeito que Louis Pasteur revelou os micróbios, que Freud revelou o inconsciente, que Lucrécio e Demócrito revelou o átomo, que Einstein revelou a lei da relatividade, o Espiritismo revelou os espíritos. Foi uma grande descoberta. Nós não sabíamos que existia um mundo paralelo de inteligência sem corpos, de seres espirituais, que são as almas dos homens que deixaram seus corpos destruídos, convivendo entre nós e vivendo na realidade paralela com a nossa. Nós não tínhamos essa percepção assim racional, precisa de como funcionava. Allan Kardec trouxe isso ao mundo, esse é o grande mérito dele. Pois bem, quando isso é apresentado, quando isso é trazido de uma forma bem sistematizada, ele usou todo o método da ciência para mostrar. Então não tem uma nascente de crença, não tem uma nascente religiosa. Inclusive, agora, o próprio Kardec fala, né? Allan Kardec, onde é que está a relação do Espiritismo com Jesus Cristo? Allan Kardec, sob a orientação dos espíritos, adotou a moral cristã como a moral espírita. Por quê? Nasceu a ciência dos fatos, de observação, de análise. Descobertos esses fatos, ele teve que usar da filosofia para compreender o mecanismo e funcionalidade e as consequências desses fatos. As consequências filosóficas do ensinamento que veio dos fatos e que vieram também dos espíritos geraram duas consequências: as morais e as religiosas. Na consequência moral, os espíritos adotaram o ensinamento de Jesus. A moral cristã é a moral do espiritismo. A moral cristã não tem religião, porque os ensinos de Jesus, eles estão acima das instituições, acima das crenças. Mahatma Gandhi, quando chegou para pegar a carta de independência da Índia e que perguntaram para ele qual é a coisa mais importante que ele via no cristianismo, ele disse que era o Sermão da Montanha, que se você tivesse que destruir todas as bibliotecas da terra, todos os livros, e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós não teríamos perdido nada. O Sermão da Montanha é um poema independente de igrejas. O Sermão do Monte é uma das evocações mais profundas da grandeza humana, da transcendência dos valores humanos. Foi aí que o Espiritismo estabeleceu a sua base moral. Ora, a moral, o ensinamento do Cristo é para todos os povos. Isso também foi percebido por Paulo, porque na época se pensava que Jesus veio para o judeu, e Paulo quis levar, entendendo a mensagem dele, quis levar a mensagem dele para todos os povos. A estratégia de Paulo, a pedagogização de Paulo é que não foi muito feliz, não foi boa. E claro que sem ele a gente não chegaria onde chegamos, mas nós chegamos com o que cristianismo? Nós não chegamos com o cristianismo do Cristo, chegamos com o cristianismo distorcido, mutilado, transformado em estruturas de poder e de mobilização e dominação de fé, não de libertação por espiritualidade. Bom, na parte moral está o Evangelho do Cristo, que é os seus ensinamentos morais. E na parte religiosa está a espiritualidade. O Espiritismo propõe essa espiritualidade transreligiosa, que transcende os templos. Religiosidade, não é religião. Os grandes seres ensinaram religiosidade, não religião. O Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, de Buda, de Krishna, de Lao Tse, são repletos de religiosidade, não de religião. A religião é a crença. A religiosidade é o ensinamento que está por trás da crença. É o que leva você a se libertar. Aí o Espiritismo não tem esse contexto
de ser uma religião fechada num dogma, num princípio, num ritual, num mito, num símbolo, no altar, no paramento, na liturgia. Nós não temos nenhum tipo de cerimônia, nada. Que o que todas as religiões precisam ter para ser religião, o Espiritismo não tem. Aí o que acontece? Somos uma doutrina filosófica, porque o Espiritismo é o ensinamento dos Espíritos. Allan Kardec trouxe um conhecimento novo, que você pega lá as perguntas do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec fez, todos os grandes pesquisadores filósofos já haviam feito, separados em suas áreas. Aonde é que está o ensinamento dos Espíritos? Está nas respostas. O Livro dos Espíritos é a resposta àquelas perguntas. Se você tirar aquelas respostas, só tem perguntas de Allan Kardec. Aquele conhecimento que sai dali transcende a dimensão humana. Aquilo é a doutrina, é o ensinamento dos Espíritos. Doutrina espírita não é a religião dos Espíritos, é o ensinamento deles que vem à Terra. Aí veja bem, nessa estrutura que nós vamos perceber, o Evangelho segundo o Espiritismo não pressupõe o Espiritismo segundo o Evangelho. Perfeitamente. Para a gente não reverter o que deve ser feito. Aí, se vocês pegar a ideia essencial da proposta de Allan Kardec, até os ensinamentos de Jesus tem que ser entendido cientificamente, para você não mitificar Jesus. E foi isso que os Espíritos tentaram fazer. Quanto à doutrina no seu bojo total, ela carrega os seus fundamentos, que é a sua pergunta. Então vamos lá, não é no Evangelho que o Espiritismo se fundamenta, não é na Bíblia. Porque o Espiritismo não aceita a inerrância bíblica. A Bíblia é um livro cheio de erros. Como todos os livros sagrados, todos são passíveis de atualização. No Espiritismo não se aceita que aquele livro foi escrito por Deus e nem que foi inspirado por Deus. Pode ter sido inspirado até por alguns espíritos superiores. Mas nem todos eram tão superiores assim, porque no Velho Testamento está escrito lá que Deus manda Samuel comer fezes. Será que Deus mandaria um filho seu comer fezes? Em Êxodo, se eu não me engano. Então você tem um Velho Testamento, é um livro cheio de sangue, de vingança, propõe a morte. Até hoje você vê outdoor nas estradas, assim, Senhor dos Exércitos. Isso é o imaginário do Velho Testamento, como se Deus tivesse um exército, enfrentando potestades, como se o demônio fosse um inimigo armado para destruir a humanidade. Então, há uma ideologia ainda guerreira, belicosa, de agressão, que é fruto da cultura de violência dos povos antigos, que está presente no Velho Testamento. Mas vamos para o Novo Testamento. O Espiritismo também não se fundamenta ali. Não foi dali que o Espiritismo tirou suas bases, seus princípios, seu corpo doutrinário, não vem do Evangelho. Não é assim. O Espiritismo se fundamenta, Clóvis? Vamos dizer mais aonde ele não se fundamenta, para não parecer que a gente está aqui chutando à toa. Se ele não se fundamenta nos Evangelhos e na Bíblia, ele também não se fundamenta nos Espíritos. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que a questão dos espíritos no Espiritismo é secundária e que isso é um erro em que caem muitos adeptos. A questão essencial do Espiritismo é a imortalidade da alma. Porque se você não for imortal, se não existir a indestrutibilidade do homem após a dissolução cadavérica do seu corpo, se não sobrar o espírito, se não continuar a existir na alma a consciência após a morte, tudo que a gente diz é bobagem, é tudo crendice. Para tudo ser verdadeiro, esse princípio é o mais essencial. Tem que existir a imortalidade da alma. Então, os espíritos não é a base. A informação que Allan Kardec tirou para levar a doutrina espírita também não foi de um espírito só. Não espírito tal, espírito qual, espírito A, espírito B. Não foi assim. Ele usou um princípio chamado CUE, que é o consenso universal do ensino dos espíritos. Espíritos diferentes, dizendo coisas diferentes, ele considerava uma coisa não autêntica. Mas espíritos diferentes, sem se conhecerem através de médios diferentes, dizendo a mesma coisa, ele considerava um princípio verdadeiro. Se redações parecidas trouxessem o mesmo conteúdo, apresentado por espíritos que não se conheciam, entre médios que não se conheciam, que não eram ali dos grupos cotidianos, ele considerava como
consenso de verdade. É como se lá no além, na dimensão extrafísica, a verdade tinha que se mostrar em diferentes mentes ou consciências, independente da região, do local em que ele se encontrasse. Era o que ele tinha na época, que ainda vale até hoje, de elemento para garantir uma informação próxima da verdade ou distante da verdade. Pois bem, Allan Kardec também diz no livro que é o Espiritismo que os espíritos não são reveladores. Parece um contrassenso. Como os espíritos não são reveladores, se o espiritismo é chamado de terceira revelação? O espiritismo, sim, é a terceira revelação, mas ela não pertence a um espírito, não está sob a orientação de uma única entidade. É uma pleiade de consciências, é um volume plural de informações que, reunindo na sua síntese, te dá um conhecimento novo. Isso é revelação, mas não é o espírito especificamente o responsável por essa revelação. Não é assim. Então, por isso que teve correto ele dizer que os espíritos não são reveladores. O espiritismo, sim, é uma revelação. O outro aspecto, os fundamentos do espiritismo, não, porque eu fiquei dizendo aonde o espiritismo não se fundamenta, estou justificando por quê. O espiritismo não se fundamenta somente na caridade, porque a caridade é um estágio da evolução. Existem diferentes níveis de caridade, desde aquele que não faz caridade nenhuma, daquele que faz a mínima caridade, que é até para se ver livre do esmolé. E vai até a compaixão profunda, que é aquele que sem a caridade não consegue ser normal. Ele se humaniza fazendo a caridade. Mas tem aqueles que faz só de fim de semana, tem aqueles que faz na hora de folga, tem aqueles que faz quando tira férias, tem aqueles que só faz quando tem catástrofe. E tem gente que vive a caridade 24 horas por dia, como foi Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier e muitos outros. Mas é um nível. O espiritismo não se fundamenta na caridade. Não foi ali que o espiritismo tirou seus princípios. A caridade é uma máxima, é uma prática, uma decorrência do que você sabe do espiritismo, lhe leva a praticar a caridade. Mas esse saber, o saber do espiritismo, que exige a reunião de muitos outros saberes, para ele ser conhecido, interpretado, concebido, nasceu de outra fonte. Então não era caridade. O espiritismo também não se fundamenta em Allan Kardec. Ah não? Mas como não? Se todo mundo diz que é kardecista. Pois é. Kardecismo também é um termo nosso. Allan Kardec não criou o kardecismo. É que a gente gosta muito dos ismos. Quem criou o kardecismo foram os espíritas. Embora as obras de Allan Kardec sejam fundamentais, os fundamentos não veio dele. Allan Kardec aprendeu com os espíritos os fundamentos espíritas. Então resta a sua pergunta. Aonde se fundamenta o espiritismo? Se ele não se fundamenta na Bíblia, nem nos Evangelhos, nem na caridade, não se fundamenta em Jesus, que é o Novo Testamento, não se fundamenta em Allan Kardec, nem nos espíritos. O espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. É isso que Allan Kardec apresenta nesse livro notável, esquecido de muita gente, chamado O que é o Espiritismo. As leis da natureza é a grande Bíblia, onde Deus escreveu suas máximas leis, e não no papel e na tinta que os homens escreveram as interpretações de suas crenças para entender Deus. É na natureza que nós temos que ler tudo. Por isso, olha que máxima incrível. O Espiritismo vê na descoberta da ciência a revelação de uma lei de Deus. Quem evolui não é a ciência, quem evolui é o cientista. Cada lei nova que a ciência descobre é uma lei de Deus que estava invisível, que não era conhecido. Tudo já existe, o homem só descobre. A ciência não inventa nada, ela só descobre o que existe e mobiliza em cima dessa descoberta as suas criações e os mecanismos operacionais de leis que existem. Os próprios princípios básicos do espiritismo vêm evoluindo, você vê que agora, a própria comunicação hoje, transcomunicação... Pois é. Agora vamos ver, quais são os princípios básicos do espiritismo? Outra coisa que muita gente não vai. Você tem os ESES, por exemplo, hoje, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Allan Kardec presumia que um curso de espiritismo deveria ser construído no mundo. Mas ele pensava num curso que ensinasse primeiro os princípios fundamentais da doutrina. O ESE não ensina os princípios fundamentais. Ele faz uma mistura e você não vê os princípios fundamentais. Toda ciência tem seus postulados. Os princípios fundamentais e os postulados básicos é o que constitui uma ciência. Você tem os postulados básicos da física, você tem os postulados básicos
da química, você tem os postulados básicos da biologia, você tem os postulados básicos da matemática, você tem os postulados básicos da astronomia, você também tem os postulados básicos do espiritismo. O espiritismo tem 9 postulados básicos. Se você fizer essa pergunta para a maioria dos dirigentes, dos palestrantes e dos frequentadores, ninguém sabe os postulados básicos. Nós não aprendemos isso no espiritismo de senso comum, no de ouvir dizer. Mas no espiritismo fundamentado a gente aprende os 9 postulados básicos. O primeiro postulado básico do espiritismo é Deus. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Criador, o Pai, a origem do universo. Está depois de Deus. O Deus incriado não é um Deus antropomórfico, que o espiritismo ensina, um Deus que não teve princípio, não teve fim. Ninguém poderia criar Deus, porque se alguém criasse Deus, seria mais poderoso do que Deus que criou ele. Então, Deus é infinito porque não tem começo, não tem fim. Deus é incognoscível. Deus não tem a percepção, no espiritismo, Deus não tem a percepção que o homem tem nas religiões sobre Deus. Deus é manifestações de leis precisas na vida da gente, na natureza, em todos os fenômenos do universo. A causa causal de todas as causas ou a causa primeira. O segundo princípio básico do espiritismo, onde tem um fundamento essencial, é a existência e mortalidade da alma. Esse é o mais importante, porque sem esse, os outros não fariam sentido. A indestrutibilidade do ser humano após a sua morte física do corpo. Terceiro princípio fundamental, comunicabilidade dos espíritos. Na comunicabilidade dos espíritos tem todo o mundo da mediunidade, das obsessões, das manifestações espirituais e das influências. Influência espiritual, mediunidade e obsessão, ninguém sabia direito o que era isso. Allan Kardec teve o grande mérito de separar a mediunidade da obsessão. Porque a Idade Média, essas comunicações até o apogeu do espiritismo, isso eram manifestações satânicas, era demônio, a mediunidade era doença, todo médium era doente, ou era endemoniado, ou era obsessão. Isso eram os sinônimos. Allan Kardec democratiza a mediunidade, ensina como praticá-la, separa da doença, insere a mediunidade como uma condição biológica da espécie humana, uma predisposição orgânica que é facultadora, facilitadora da mediunidade, e por essa predisposição os espíritos se manifestam através dos médiuns. Coloca o médium como um ser normal, não como um ser patologizado. Não é um anormal. O médium não é uma pessoa comum, mas não é um anormal. Ele não é um doente. O médium pode ser uma pessoa equilibrada, rígida, serena, comum. Só tem a mediunidade como um sentido acrescido. As obsessões são 5 tipos, embora os espíritas digam que são 3, Allan Kardec classifica 5, mas aqui não dá para explicar isso agora, que é outra palestra, outra entrevista. São 5 tipos de obsessões. E na comunicabilidade dos espíritos tem toda essa estrutura das influências ocultas, que muita gente também confunde com mediunidade, que não é a mesma coisa. Bom, 4 princípio básico do espiritismo. Recordando, né? Estamos em Deus, existência e mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos. O 4 é a reencarnação. É um processo do espírito nascer e renascer dentro da dimensão material e espiritual. Ele ora está no corpo ou está fora dele. Allan Kardec colocou a reencarnação, que também não foi invenção do espiritismo. Ele adotou a reencarnação, que não tinha nem essa palavra na época do passado. A palavra reencarnação é do meados do século XIX, ela é quase contemporânea com o espiritismo. O que existia era a lei da transmigração das almas ou a lei das vidas sucessivas. A adoção da palavra reencarnação e a ideia foi sugerida pelos espíritos porque eles disseram que a reencarnação é uma lei da natureza. Por isso Allan Kardec adotou. 5º princípio básico, que está relacionado com a reencarnação. Lei de causa e efeito, determinismo e livre-arbítrio. São 2 princípios fundamentais. Um está inserido no outro. 7º princípio básico é o perispírito ou corpo espiritual, porque o perispírito responde a muitas questões que nós não sabíamos entender. O espírito só reencarna porque tem um perispírito, só deixa o corpo sobreviver porque tem um perispírito. No além, o espírito não vive, é descoberto. Os espíritos revelam que ele tem um corpo espiritual. O perispírito está para o espírito como o corpo está para o homem. E Allan Kardec também afirma que quando a ciência do mundo descobrisse o perispírito,
evoluir em uma década o que não conseguiu em muitos séculos. O 8º princípio básico do Espiritismo é a evolução. Evolução do espírito. E o 9º princípio básico do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. Um princípio que os espíritos não estudam, os espíritas não estudam. A pluralidade dos mundos habitados hoje está na mão dos ufólogos. Os especialistas em ufologia sabem mais sobre esse princípio básico do Espiritismo do que os próprios espíritas. Antes que existisse a palavra ufologia, que essa palavra apareceu em 1961, 59 para 60, em 61 já tinha mais de 100 mil ufólogos no mundo. Um ano depois que a palavra foi criada. Mas antes de existir o movimento, o surgimento da palavra, o Espiritismo já abordava desde o lançamento do Livro dos Espíritos a possibilidade de existir vida em outros mundos e que a Terra não era o único lugar habitado por seres vivos no corpo e fora dele. Ideias incríveis, como o Espírito de Erasto elabora como universo profundo, de vidas em dimensões invisíveis aos nossos olhos, que pode existir em outros mundos perto daqui. Que não é necessariamente a vida espiritual, até mesmo de outra dimensão material. Mas, além disso, ainda tem vida espiritual em outros mundos. Agora, o que acontece? Esses 9 princípios, em torno desses 9 princípios, desses postulados, que o Espiritismo constrói todo o seu conhecimento. Então, certo, eram os centros espíritas fazerem um curso básico desses 9 princípios. Podia ser cada um uma aula, ou cada um 2 aulas, um curso básico de 6 meses, para a pessoa entender os princípios fundamentais, o mecanismo operacional, como funciona. Depois entraria o estudo sistematizado, mas temos como norte teórico esses 9 princípios. Então nós precisamos pedagogizar melhor o ensino dos espíritos baseado no Espiritismo Fundamentado de Allan Kardec, que a gente misturou muito. O Espiritismo Fundamentado de Allan Kardec, ele ficou tão esquecido que o Espiritismo de senso comum, ele foi se distanciando de tal forma que hoje ele contradita com o Espiritismo Fundamentado em algumas práticas e em alguns conteúdos de informação. Ele está ao contrário do que Allan Kardec professava. Isso nós vamos ver quando a gente faz o comparativo das afirmações dele com o que a maioria das pessoas do movimento espírita pensa. Inclusive, isso aí vai ser o tema da nossa próxima entrevista, né? Que tem aquela coisa que a gente, do espiritismo de senso comum, de dizer que todo mundo é médium, e a gente vai saber isso, logo muitos pontos. Agora, Guilherme, olhe bem. Os 9 princípios básicos, Deus, existência e mortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, lei de causa e efeito, determinismo de livre-arbítrio, perispírito, evolução e pluralidade dos mundos habitados, tudo isso é lei da natureza. É aí que o Espiritismo tira os seus fundamentos. Nas leis naturais. É aí que o Espiritismo tem todo o entendimento de como funciona a vida, aqui e no além. Por isso Allan Kardec define, voltando à minha primeira fala, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem, do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. É uma ciência porque nasceu dos fatos. Trata da natureza. Qual é a natureza do homem? Para Allan Kardec, para o Espiritismo, o espírito não é um ser a parte da criação. Nós imaginamos os espíritos como seres que estão fora da gente. Nós somos espíritos. Apenas estamos no corpo, mas estávamos fora dele antes de vir para cá. E quando perdemos esse corpo, continuamos sendo espírito. Quem é o espírito para o Espiritismo? Para o Espiritismo, o espírito é a alma do homem que deixou seu corpo na sepultura. Aquela ideia do espírito ser um lençol branco flutuando em cima das pessoas, isso é fruto da ignorância do passado. É fruto do mito da falta de conhecimento. Então, os espíritos somos todos nós. Então, quando Allan Kardec diz que é uma ciência que trata da natureza, ele está falando dos espíritos, está falando de nós. Que nós temos 2 naturezas. A biológica, a física, essa que tem massa, tem modelo, tem gênero, e que vai para o cemitério, mas temos a natureza essencial. A natureza essencial, que não tem forma, que é invisível, que é eterna, que não morre, que sobrevive, que é plena, isso é que é o espírito. Essa natureza essencial é a centelha etérea, é o princípio inteligente, é a identidade ou a entidade extracorpórea que somos nós. Então, o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem dos espíritos. Qual é a nossa origem? Divina. Nós não viemos do pecado original, nós viemos de Deus, viemos da luz, somos lucigênitos.
nossos corpos e o ser espiritual que habita em nossos corpos, também tudo vem da luz, porque o corpo humano vem da Terra e a Terra vem da explosão das estrelas, e as estrelas é luz, é gás hélio. O espírito vem de Deus, nossa origem divina, e a Deus voltamos. A origem, a ciência que trata da natureza da origem, do destino. Qual é o destino dos espíritos? É a evolução, a perfeição. Evolução é tendência, não é fim. Então essa ciência chamada espiritismo, que trata da natureza, da origem do destino, e na evolução, Allan Kardec coloca também no livro dos Espíritos, qual é o objetivo fundamental do espiritismo? Não é fazer a caridade, não é produzir desobsessão, não é você estar ali fazendo sermão, não é você virando piegas. O objetivo fundamental do espiritismo, diz os Espíritos Allan Kardec, é o aprimoramento moral e espiritual dos homens. Perfeito. Esse é o objetivo fundamental. O espiritismo é uma tecnologia de inteligência que veio para a Terra para ensinar o homem a ser mais feliz, aprender, crescer e mudar. Esse é o objetivo fundamental. Aprimoramento moral e espiritual dos homens. Bom, aí você vem, isso está na evolução, que é o destino. A origem, natureza, a origem e destino dos espíritos. Bem como das suas relações com o mundo corporal. Quais são as relações do espírito com o mundo corporal? Reencarnação, porque hora você está aqui, hora você está lá. Mediunidade, porque pela mediunidade os espíritos comunicam com a Terra e a Terra se comunica com além. E transcomunicação, que é a terceira forma que hoje os espíritos comunicam por tecnologia. Na época de Kardec você tinha duas formas de relação com o mundo corporal, hoje tem três. Reencarnação, mediunidade e transcomunicação instrumental. Que foi prevista por ele, pelo Espírito, na revista Espírito, o Espírito de Gutenberg, evocado por ele para justificar as comunicações mediúnicas que traziam o conteúdo do médium no contexto do espírito. Ele fala, no futuro, a eletricidade fará a maior revolução na comunicação dos espíritos e esse problema será dissipado. Ou seja, que revolução seria essa que ia ser feita na comunicação dos espíritos? Essa revolução era a comunicação dos espíritos por meio de aparelhos tecnológicos. Então, é um fato que nós temos que perceber que os fundamentos do espiritismo estão nas leis da natureza. O espiritismo não se fundamenta onde a maioria das pessoas supõe ou imaginam. O espiritismo nasceu das leis naturais, do mesmo jeito que a física, que a biologia, que a química. Allan Kardec afirma que o espiritismo é uma potência de conhecimento, como é a eletricidade, como é a gravidade, a gravitação dos corpos celestes, assim também são os princípios fundamentais onde o espiritismo retirou seus conhecimentos. Perfeito. Depois dessa aula, Cláudio, eu queria agradecer, porque realmente foi fantástico a gente ter essa visão, né? E espero você poder voltar em breve para a gente continuar esse bate-papo. O prazer vai ser sempre nosso, a alegria.